Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, neste final de semana nós teremos várias categorias da base correndo, inclusive a Fórmula 4 Brasil, onde eu estarei comentando pelo High Speed Brasil, transmissão oficial da categoria aqui no YouTube, então não percam. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa, nós vamos falar o destino dos pilotos brasileiros para 2024. Claro, os pilotos brasileiros da base. Mas aqui, pessoal, vou colocar um adendo também. Serão os pilotos brasileiros que já estão no exterior, porque Fórmula 4 Brasil, Fórmula Delta, a gente meio que sabe que ou vai para alguma categoria do exterior, ou vai continuar na Fórmula 4, ou vai da Delta para a Fórmula 4. E como são vários pilotos, ficaria muito longo o vídeo, ok? Então, vou falar aqui só sobre os pilotos que já estão lá fora. Tá, Stick, mas e agora? Essas informações são achismo seu ou são informações apuradas, coisas que você sabe que estão acontecendo? Vai ter de tudo aqui, pessoal. Vai ter desde achismo até informações apuradas. Só que tem algumas informações que eu tô apurando que eu não posso jogar aqui no ar. Eu sei de algumas informações que eu não posso falar para você, ó, tal piloto já assinou com tal equipe, tal piloto tá negociando com essa. Então, vai parecer como se fosse tudo achismo, e claro, aquelas informações que eu posso divulgar, eu vou passar aqui para vocês, eu vou informar, ó, tem isso sobre piloto, tem isso sobre X, tem isso sobre Y, ok? E agora, rapidinho, antes de começar o vídeo, pessoal, já clique aí no link abaixo e participe da nossa rifa, a Williams FW16 do Ayrton Senna, que eu tenho aqui no nosso cenário, ela vai para vocês. Como muitos já sabem, a minha placa de vídeo acabou pifando nesse final de semana, eu estou utilizando uma aqui emprestada de um amigo meu, então eu estou comprando uma nova. Por isso, eu estou rifando uma dessas miniaturas que estão aqui no cenário a partir de R$7. Clica ali e participe e apoie o grid de largada. Mas agora, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui falando de baixo para cima. Vamos começar falando das Fórmula 4 e depois a gente vai subindo. Inicialmente, vamos começar pelo automobilismo norte-americano. Vamos começar então pelo único brasileiro que corre na Fórmula 4 norte-americana, que é o Daniel Cará. Ele que está fazendo uma boa temporada, conseguiu o pódio, está conseguindo uma boa evolução. Eu acredito que ele vai subir para o SF Juniors ano que vem. Claro, tudo depende de acerto, tudo depende se ele vai conseguir a verba para isso, mas eu acredito que ele já tem nível para subir de categoria. Lembrando, pessoal, muita gente acha que para subir deveria vencer, não é assim. O piloto tem que se sentir pronto para subir. Tem que ter percebido que já aprendeu o suficiente nessa categoria e passar para a próxima. Falando em próxima, nós temos aí então a USF Juniors, que nesse final de semana vai definir o Nick Jeffoni como campeão. Praticamente é muito difícil ele perder o título. Nick Jeffoni, que corre pela GeForce Racing, ele obviamente vai subir para o USF 2000, isso é praticamente certo, só se ele quiser subir para uma categoria a mais, pular alguma etapa, que eu acho difícil de acontecer. Então, Nick Jeffoni, para mim, ele vai para o USF 2000, inclusive pela GeForce Racing. Mas nós também temos outros dois pilotos brasileiros correndo nessa categoria. Um deles é o Lucas Fecori, que já participou de live aqui no canal, assistiu o canal. Um grande abraço para você, Lucas. Eu também acredito que suba agora para o SF 2000. Ele já correu ano passado, automobilismo norte-americano, tá fazendo uma temporada aí regular, também correndo pela GeForce, igual o Nick Jeffoni, conseguiu bons resultados nessa temporada e acredito que dê o próximo passo. Claro, também dependendo de budget, essas coisas, mas eu acredito que dê o próximo passo. Agora, o último piloto, que é o Eric Schotten, que não corre pela GeForce, corre pela Exclusive, ele acredito que se mantém no SF Junior. É o primeiro ano dele no automobilismo norte-americano, está se adaptando, ele que ganhou a Fórmula Delta ano passado. Se ele tivesse na Fórmula 4 Brasil nessa temporada, eu acredito que ele seria o líder. É um piloto de enorme talento, tem tudo para ir muito bem nos Estados Unidos. Tem aí uma temporada, digamos, como eu falei, de adaptação, já está conseguindo resultados melhores, está conseguindo evolução, fez uma excelente corrida no último final de semana, uma excelente etapa, desculpa, e acredito que ano que vem para conquistar pelo menos ali um top 5 na categoria.
Esse, para mim, são esses 3 pilotos da USF Júnior, o destino de cada um. Mas ainda tem pelo menos mais um piloto aí, que é o Kiko Porto. Tem o Victor Franzoni também, pessoal, mas ele chegou só agora, já tem 28 anos. Vamos ver como vai ser o próximo ano do Victor Franzoni, porque realmente não tem nenhuma informação. Eu acredito que ele não continue na Indy NXT, tá? Ele que correu aí a última etapa. Mas, sobre o Kiko Porto, ele que está correndo na USF Pro 2000, ele está indo bem, está na segunda colocação, começou a temporada com um pouquinho de dificuldade, foi evoluindo, inclusive já fez uma corrida, um final de semana na Indy Lights, foi muito bem, ou seja, ele já está se preparando para a próxima temporada, inclusive eu acho que ele vai correr pela GeForce Race, ou quem sabe aparecer uma outra equipe aí, talvez Andretti, querendo contratá-lo, porque o Kiko Porto é muito bem visto no automobilismo norte-americano. Eu, pessoalmente, acredito que ele será o próximo piloto brasileiro que vem, obviamente, do Road to Indy, que vai correr na Fórmula Indy no futuro. Kiko Porto, ano que vem, então, Indy NXT, ou Indy Lights, para vocês que preferem chamar assim algo mais tradicional, algo mais conservador. Agora, vamos passar para o automobilismo europeu. Começando pela melhor categoria de Fórmula 4 que existe no planeta, a Fórmula 4 italiana, aquela onde tem mais feedback. Inclusive, se você, piloto, está correndo aqui no Brasil, quer ir para fora, eu recomendo muito ir para a Fórmula 4 italiana. São mais de 10 anos, acho que são exatamente 10 anos ali de feedback, de dados que a categoria tem. Então, se você quiser ir para um lugar onde você vai aprender realmente bastante, Fórmula 4 italiana. Inclusive, posso até ajudar você, é só entrar em contato e eu não vou ficar cobrando 7.000 euros para indicar você para alguém lá não, tá? Eu passo sem cobrar nada. Agora, Fórmula 4 italiana nós temos 2 pilotos. O Matheus Ferreira, que ele não está indo bem nessa temporada, as expectativas eram até até altas, digamos assim, para o piloto brasileiro, não está rendendo muito bem, não sei o que está acontecendo com o piloto brasileiro. Ele está tendo até boa performance em algumas corridas, às vezes dá algum azar, é tocado, quebra um bico, mas o resultado final dele não está sendo aquele que era esperado. Por isso, eu acredito que ele vai fazer uma nova temporada na Fórmula 4 italiana no ano que vem, não sei se será na mesma equipe, ok? Agora, nós temos a brasileira Aurélia Nobels, também correndo na Fórmula 4 italiana, ia falar norte-americana aqui. Eu acredito que ela, por fazer 2 temporadas já de Fórmula 4, uma agora da italiana e ano passado na dinamarquesa e brasileira, acredito que ela vai para a freca. Não acredito que ela fará um 3º ano de Fórmula 4. Isso seria atrasar demais. Por mais que ela tenha ficado um tempo fora nessa temporada, por ter quebrado um ossinho da mão, eu acredito que a Aurélia Nobels vai correr na freca em 2024. A ver, pessoal, a ver. Ela que é da academia da Ferrari, né? Com certeza tem um planejamento bem certinho ali para ela. Agora, passando então para Fórmula 4 espanhola, outra Fórmula 4 que temos vários pilotos brasileiros. Que no caso nós temos aí o Pedro Clerot, que está indo muito bem, está entre os líderes, começou arrasando, depois teve um pouquinho de queda, mas mais por conta da adaptação às pistas, né? Mas ele está indo muito bem. E eu acredito que ano que vem ele vai para a freca. Novamente, já foram 2 anos de Fórmula 4, um de Fórmula 4 Brasil, fez testes também, fez corridas, né? Em outras categorias de Fórmula 4 no resto do mundo no ano passado, e esse ano Fórmula 4 espanhola. Ele deve ir para a freca, pessoal. Esse é o destino do Pedro Clerot. Muito dificilmente ele fica mais um ano na Fórmula 4 espanhola. Nem faz sentido. O piloto já está indo bem, já mostrou que sabe bastante, evoluiu bastante. Ele deve sim subir. Agora, nós temos outros 2 pilotos, que é o Ricardo Gracia e o Fefo Barrichello. Esses 2, teoricamente, também subiriam para a freca. Mas aí a gente tem que ver se eles realmente têm condições, no caso, apoio financeiro para isso, e se eles realmente querem, porque eles não estão fazendo uma boa temporada. Em termos de performance, eles estão indo até bem. Isso porque a equipe deles não é uma equipe boa. Pelo menos está num resultado razoável ali. Eles não estão entre os últimos, está na metade de cima da tabela, mas talvez isso possa desanimar. Se fosse eu fazendo o planejamento, subiria para a freca, aprendeu já o suficiente de Fórmula 4, agora tenta ter sucesso com um outro carro. Mas a gente tem que ver se realmente eles vão querer isso.
Eu acredito que pelo menos o Ricardo Gracia sim. O Fefo Barrichello ainda tenho minhas dúvidas. Mas o destino ideal para os dois também seria a Freca. Falando em Freca, agora nós temos essa categoria que tem outros 2 pilotos brasileiros. O primeiro deles, o que é queridinho de muitos, né? Rafa Câmara, para muitos ele vai chegar na Fórmula 1, só que deu um baque nele nessa temporada, assim, dos torcedores, né, que estão apoiando o Rafa Câmara, porque ele não foi aquele piloto que foi em 2022. Ele teve dificuldades no início dessa temporada na Freca, se recuperou, conseguiu vencer uma corrida e está ali no top 5 entre os pilotos. Ele vai sim subir para a Fórmula 3, tá, pessoal? Isso já é planejamento, isso é praticamente certo. Eu só não vou dizer que é 100% que cravar algo no automobilismo é muito perigoso. Lembra do Razia? Foi confirmado, anunciado, fez treino na Fórmula 1 e não correu. Isso que foi anunciado. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas diria em 99% de chance do Rafa Câmara correr a Fórmula 3. Agora, vai ser Prema? Vai ser Trident? Eu acredito que seja Prema, tá? Emo Fittipaldi. Aqui nós temos um caso de que estão acelerando o garoto. Ele não está indo bem nessa temporada, tanto em termos de performance quanto em termos de resultado. A equipe dele também não ajuda muito. Ele é um piloto muito jovem e eu não acredito que ele deveria estar na Freca. Ele deveria ter feito um segundo ano de Fórmula 4 em qualquer categoria, pode ser espanhola, pode ser italiana, pode ser alemã, principalmente italiana, para conseguir aprender mais, e daí sim, ano que vem, entrar na Freca. Então, por isso, eu acredito que ele irá continuar na Freca, para continuar o aprendizado dele, mas pelo tanto que estão tentando acelerar esse garoto, eu acredito que ele possa até subir para a Fórmula 3. Não acho certo, não acho recomendado, o certo para mim é Freca, mas a ver. Fórmula 3, aqui é onde a maioria gostaria de chegar, a maioria de vocês agora no vídeo gostaria de chegar, porque nós temos o Gabriel Bortoleto, que vai confirmar o título da Fórmula 3 em breve. Já ganhou, né, pessoal? Já levou o título. Não tem, é praticamente impossível perder. Ele tem que fazer uma corrida, um final de semana dos infernos, não marcar nada de ponto, e o Paul Ryan tem que marcar todos os pontos possíveis. Assim ele leva o título e o Gabriel Bortoleto não. Então é praticamente impossível porque ninguém conseguiu marcar o máximo de pontos possível nessa categoria, nessa temporada. Inclusive o Bortoleto foi o que conseguiu mais pontos em um final de semana, que foram 32. Então praticamente o título já é dele. Mas para onde vai Gabriel Bortoleto? O Litrão Sincero, o Litrão Sincerão, cravou que ele vai correr na Arte ano que vem. As minhas informações sobre o Bortoleto não diz respeito a nenhuma negociação de fato. Eu não sei como estão indo as negociações. Eu sei que ele negociou com 3 equipes, sendo 2 delas uma Arte, a outra Prema, e por conta do que me disseram sobre a amizade do Bortoleto, da família do Bortoleto, né, com a Prema, eu acredito que ele irá correr na Prema. Por mais que o Litrão tenha cravado ele na Arte, eu acredito que o Bortoleto vá de Prema. A ver, tanto uma quanto a outra são excelentes equipes, tá? Vai ter um bom carro, uma boa estrutura para a Fórmula 2. Agora, Caio Collet. Caio Collet, que está na VAR, parece que tem um projeto relacionado a ele na VAR, deve subir para a Fórmula 2, mas as coisas ainda estão, parece que, sendo negociadas. A última informação que eu tive, já há um tempo atrás sobre isso, é que estava complicado, mas depois dos rendimentos recentes do piloto brasileiro, ele realmente merece uma chance. Caio Collet é muito bom piloto, principalmente em situações complicadas, ele sabe se virar, é um piloto excelente, principalmente em condições molhadas. Pista molhada, pista úmida, ele sabe se virar e mostrou isso nessa temporada e na anterior também. Merece uma chance na Fórmula 2, quero muito, espero que ele corra pela VAR ano que vem. Agora, Roberto Faria. Roberto Faria, a primeira coisa que eu tenho a dizer a ele é que ele merece mais respeito, pessoal, porque muita gente tem desrespeitado ele, tanto em grupos, redes sociais, tanto em comentário na internet. Pessoal, Faria não é um piloto ruim. Ele está tendo um rendimento, claro, abaixo da expectativa, que já não era alta para ele nessa temporada. Ele está correndo pela Charus, é a PHM, né? PHM by Charus, acho que é esse o nome. E, pessoal, a Charus é a pior equipe possível. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês sobre a mentalidade.
dos pilotos. Tem piloto vocês sabem, eu falei já com vários pilotos, já converso com vários deles por aqui. E a gente vê que a mentalidade de alguns é muito boa para a idade, mas ainda assim são pilotos jovens, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Ainda são jovens, não são homens formados. E tem, óbvio, aqueles que têm uma mentalidade até abaixo para a idade deles, mesmo sendo jovens. Então, imagine você numa situação onde você está numa equipe sem estrutura, uma equipe que, se eu posso dizer, já teve pilotos que correram nela, que processaram a equipe. Eu soube também de pilotos que, de certa forma, receberam algum tipo, não digo que foi uma ameaça, mas, digamos, se sentiram ali acuados na equipe. O dono dela é pelo menos suspeito de várias coisas, né? Não é uma equipe... É uma equipe horrível, tá? Charus não é uma equipe boa, tem uma estrutura muito ruim. Então, pense você, se até mesmo adulto, formado, sente essas pressões, é influenciado por muitas coisas, imagine um jovem piloto. A cabeça do Faria, eu já conversei com ele, ele é um piloto muito técnico, ele tem uma mentalidade muito boa, mas, galera, é quase impossível você não se sentir pelo menos desconfortável numa equipe como essa. Eu não sei o que está acontecendo com o Faria na Charus, vou deixar isso bem claro, eu não conversei nada sobre isso com ele. O que eu falo são de experiências passadas que eu sei que pilotos passaram, tá? Por exemplo, a Charus não quis dar a estrutura que estava prometida em contrato, prometeram um coach para um piloto, só que daí na hora H falaram, não, esse cara não vai estar aqui para você. É muita confusão nessa equipe, tá, pessoal? É muita confusão mesmo. Então, pro Roberto Faria, eu acredito que ele deva ficar mais um ano na Fórmula 3, caso ele tenha verba para isso, pegar uma equipe melhor e continuar a evolução dele. Esse ano ele tem que usar toda a dificuldade para conseguir aprender mais. Isso é normal, pessoal. Quanto maior a dificuldade, maior o aprendizado. Isso eu vejo desde quando eu era jovem. Eu gostava de jogar em time ruim, time que meus colegas eram tecnicamente inferiores ao time adversário, justamente para a gente conseguir evoluir. E novamente, voltando à mentalidade, nesses momentos de dificuldade a gente vê. Tem alguns que usam isso para aprender e outros que desistem por conta disso. E eu acredito que o Faria tem aquela mentalidade de se desafiar. É um piloto bom, é um piloto que tem um mental, muito bom. Eu acredito que ele vai utilizar isso para evoluir cada vez mais. Vamos torcer então para o ano que vem que ele corra numa boa equipe. Agora, passando, aliás, na Fórmula 3, tá? Eu acho que Fórmula 2 não tem chance dele chegar. Agora, Fórmula 2, nós temos Enzo Fittipaldi. Muitos queriam ouvir isso, né? Então, Enzo Fittipaldi tem 3 opções. A primeira delas, que eu acho a mais provável, é a Super Fórmula japonesa, onde ele, caso ele não consiga os pontos da superlicença esse ano, ele vai para lá junto com a Red Bull. A Red Bull deve passar o piloto brasileiro para a Super Fórmula japonesa, e daí ele conquista os pontos da superlicença e em 2025 sobe para a Fórmula 1. Outro caminho que eu acredito que pode ser viável para ele é, obviamente, ele conseguir um P3, conseguir os pontos da superlicença e com isso corre na Fórmula 1, com apoio da Red Bull. E outro é continuar na Fórmula 2. Esse eu acho o caminho menos viável. É possível? É. Acredito que o Enzo tem interesse em continuar na Fórmula 2? Sim. Mas se a gente for ver, ele já fez uma parte, né, em 2021, correndo de Fórmula 2. Depois teve 2022, agora 2023 e teria agora 2024. Seriam 3 anos e meio, vai. 3,5 anos de Fórmula 2. Eu não vejo isso com bons olhos. Se ele tivesse, por exemplo, como o Theo Pourchaire disputando título, ou como o Drogovic, que conseguiu grande destaque na primeira temporada, sofreu com o carro, sofreu com a equipe na segunda e evoluiu na terceira, aí eu acho até seria talvez um bom caminho. Mas lembre-se, quanto mais tempo na Fórmula 2, menor a sua chance de chegar à Fórmula 1. Talvez o caminho da Super Fórmula japonesa seja um caminho melhor. E uma coisa que eu posso dizer aqui para vocês, pessoal, é que sim, o Enzo ele é muito bem visto dentro da Red Bull, tá? Várias pessoas lá dentro de alta patente gostam do Enzo e veem ele como um piloto de extremo
futuro, inclusive o piloto para a Fórmula 1. A Red Bull acredita nele para a Fórmula 1, senão não teria chamado ele agora no Fórmula 2 para correr, para fazer parte da academia. Então, Enzo Fittipaldi é muito bem visto lá, então esperem até talvez alguma surpresa aí no futuro, tá? Então, Enzo Fittipaldi, para mim, não vou ficar em cima do muro, para mim ano que vem ele vai de Super Fórmula japonesa, ok? E agora, pessoal, bônus para vocês. Vou dizer que o Igor Fraga, que está na Super Fórmula japonesa, Super Fórmula Light, né? Super Fórmula japonesa Light, eu acho que ele continua, tá? Não tenho nenhuma informação sobre o Igor Fraga, isso também posso dizer para vocês. Ele pode ter até anunciado alguma coisa, mas eu realmente não sei. Ele que está fazendo uma temporada com aquela crescente, conseguiu já alguns bons resultados. Então eu acredito que ele continue nessa categoria. E agora, Felipe Drugovich. Isso vocês têm me perguntado durante muito tempo, tem feito muitas perguntas durante as últimas semanas. Stick, como assim? Porque é o seguinte, pessoal, eu sou o único jornalista que já fala há algum tempo do Felipe Drugovich como piloto de Fórmula 1, tá? Aqui é uma coisa que eu não vou poder falar muita coisa que eu sei, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu acredito fortemente que o Felipe Drugovich vá sim correr de Fórmula 1 ano que vem. Tem pessoal aí falando dele na Fórmula E, na Andretti, na Mahindra, até alguns dizendo aí na Fórmula Indy. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: o Drugovich, ele tem portas abertas para quando ele quiser na Fórmula E ou na Fórmula Indy. Ele é o piloto que é campeão de Fórmula 2, ele vai ter essas oportunidades. As equipes querem ele. Então, o que eu vejo que está acontecendo agora no momento? Obviamente, as equipes, a Andretti, né, a Mahindra, querem o Drugovich, outras também querem, então elas procuram negociar com ele, oferecem alguma coisa. Então você vê o que acontece depois disso. Isso vai se espalhando, então a Mahindra aí está conversando com o Drugovich, a Andretti quer contratar o Drugovich para a Fórmula 2, eles estão dizendo que vai contratar. Então, nesse telefone sem fio, acabam dizendo, não, já assinou com uma, já assinou com outra, pode realmente ter assinado, tá, pessoal? Não estou dizendo que não assinou. Eu não sei se o Drugovich assinou como equipe ou não, tanto de Fórmula 1, quanto de Fórmula E, quanto de Fórmula Indy. Mas eu acredito que não está sendo, digamos, na minha visão, não parece muito viável a Fórmula E. Não no sentido de que o Drugo não pode correr lá, como eu falei, é que ele tem vaga quando ele quiser. Mas acredito que os olhos dele, da equipe dele, são a Fórmula 1. A família dele não investiu milhares de dólares, milhares de reais, o que for, milhares de dinheiros, digamos assim, para ele correr de Fórmula E e de Fórmula Indy. Eles vão até o último minuto, até o último segundo para correr de Fórmula 1. Então não acredito que tenha um acordo já assinado, como eu já ouvi gente cravar, que ele já está confirmado na Fórmula E. Então, pessoal, para mim, Drugovich, eu acredito que ele vai correr na Fórmula 1 ano que vem. Equipe, aí depende de muitos fatores. Pode ser a Alfa Romeo, alguns estão dizendo isso, né, com quem eu converso, acham que vai ser Alfa Romeo, mas eu acredito que pode surgir até uma boa equipe, tá? Como, por exemplo, até mesmo a Aston Martin. Ah, Chique, mas o Stroll não sai, o Alonso tem contrato. Galera, Piastri tinha contrato com a Alpine anunciou o Piastri e ele acabou indo para a McLaren. Fórmula 1, os contratos são rasgados assim, ó, fácil. As coisas mudam do dia para a noite. A gente viu o Vettel se aposentando e em menos de 2 dias o Alonso foi para lá. Então muita coisa pode acontecer. O Alonso pode aposentar, por exemplo, pode achar que o carro está começando a perder rendimento, a equipe não está conseguindo crescer junto com as outras e com a idade dele já, não, quero descansar, não quero mais isso aqui, entendeu? Então, para mim pode ser uma equipe mediana como a própria Aston Martin, ok, pessoal? Inclusive o Drugovich é muito querido lá dentro, vocês precisam saber disso. A equipe gosta muito dele. Mas é isso, pessoal. Isso foi o que eu achei aqui, eu acho que não faltou nada. Falei de todos os brasileiros que estão aí no exterior. Se faltou algum, digam aí nos comentários, que eu, por escrito, pelo menos, explico para vocês, tá? E é isso. Se quiserem apoiar o canal, tem aí o Valeu Demais, tem o Pix também aí embaixo. Ou então, se preferir, pessoal, em vez de mandar um Pix, participa aí da nossa rifa da Williams FW16 do Ayrton Senna. O sorteio vai ser na quinta-feira, dia
31 no programa Esticando a Base, às 8 horas da noite, tá, pessoal? Então, é bem breve. Então, ajude lá para que a gente continue tendo o equipamento aqui e eu possa devolver essa placa de vídeo o quanto antes. Eu tenho um prazo para devolver ela. Então, pessoal, muito obrigado. Tenham todos aí um bom final de semana. Aproveitem aí as categorias com os brasileiros. E até mais. Valeu!